feito, porque caixa longa-vida a gente sabe, tipo Então, leite, na nossa vida nananã. prática, praticamente todas as embalagens de alimentos com aquele laminado. Então, vamos pegar assim, Ah, tá. Ok. salgadinho, batatinha frita, picolé, biscoito, barrinha de Entendi. cereais, aquele do ovo de Páscoa, que embalou ovo de Páscoa. Praticamente, quando você começa a dar o olhar para o BOPP, você começa a enxergar ele em todos os lugares. Esse é o mais conhecido, Sei. que é o laminado metalizado. Mas também tem o BOPP que não tem um metalizado. Então, às vezes fica na dúvida se é BOPP ou não é BOPP. Que é Mas, assim, meio aquele e aquela tipo embalagem que tipo você olha assim por fora é meio papel, mas dentro tem um laminado assim, é meio plástico. eu acho que não é Não? BOPP, não, não. Ah, tá. Então, é mais. Eu também preciso agora me aprofundar, que eu estou também agora engatinhando. Na compostagem eu já estou graduado e agora eu vou engatinhar um pouquinho nessa parte da reciclagem para aprender bastante também. Não, mas é incrível, porque realmente eu não vejo, tipo assim, não. Você pensa, cara, onde é que será que as pessoas reciclam isso? Porque é um material difícil, né? Então, ter uma composteira feita desse material realmente assim, algo maravilhoso. Porque eu penso assim, plástico deveria ser utilizado para aquelas coisas que a gente queira que dure pra caramba, né? Assim, não dá pra gente. Plástico. Não necessariamente o plástico é a pior coisa do mundo, Isso. mas eu acho que a maneira como a gente emprega o plástico na nossa vida que está totalmente errada. Como é que você vai utilizar, tipo, por exemplo, um canudo de plástico, sendo que você utiliza ele por, sei lá, 5 minutos no máximo? E É, aí você joga fora um negócio que vai demorar, sei lá, mais de 100 anos para se decompor. Então, empregar esse tipo de material numa composteira, por exemplo, que é uma coisa que você queira, obviamente não foram feitos para composteira, né? Você está ainda tirando algo que iria parar num, sei lá, aterro sanitário, criar gases de efeito estufa, acabando com o nosso planeta, e você está tipo retirando esse material, criando uma composteira que vai durar muito tempo, é algo que você quer que dure muito tempo, né? Então, assim, tipo, faz todo sentido ser feito desse material, né? sim, Eu achei o máximo. legal. Não, e o legal é que assim, aí a composteira ela fecha todos os ciclos, né? Porque assim, ela gera impacto no uso dela, né? Porque uma família gera em torno de 2 quilos por dia de resíduo orgânico, então, né, no ano são mais de 700 quilos por dia que uma família gera. E começa a produzir adubo, legal, né? Também quando você começa a fazer compostagem, você produz adubo e começa a plantar, né? E começa a prestar atenção Exato. na alimentação. Então, assim, é um caminho quase que sem volta e muito legal. Tem uma euforia, né, nesse fazer compostagem que é muito legal. Essa questão de você observar a transformação do adubo, né, do resíduo em adubo e também ter o adubo para plantar e começa a ter ideias para plantar que antes talvez não tinha, né? Tinha que comprar o adubo, era mais difícil. Na medida que você começa a produzir adubo em casa, você começa a trazer o olhar para o plantio. E então o legal que é isso, a gente, né, busca gerar esse impacto no uso depois que o produto é vendido e também na produção dele, né, para a gente realmente é, fechar o ciclo nessa questão da economia circular que está tão, né, em Uhum. voga esse termo hoje. E eu me perdi o que eu ia falar, mas Mas então. Fala, fala. lembrei que assim, e quando a pessoa começa a fazer a compostagem, naturalmente separa os recicláveis, né? Então, enquanto uma ferramenta de educação ambiental na parte da separação dos resíduos para reciclagem, a compostagem doméstica ela é uma excelente ferramenta. Assim, a gente fala que para o poder público mesmo, né? Assim, questão de economia, de investimento na educação, né, estimular a compostagem doméstica, né, ou proporcionar, né, que a pessoa receba ou tenha um benefício para fazer a compostagem doméstica, naturalmente já está beneficiando também e fomentando a reciclagem. Porque você tem Com um baldinho. certeza, você quer para. Você não vai jogar por mais. Isso é engraçado, desculpa te cortar, mas é porque talvez as pessoas se identifiquem com isso. Imagina, sou super criteriosa com isso, mas eu tenho que dizer que quando eu vou pegar o meu adubo, que está aqui já, esse daqui já está bem. Quase bom, deve ter um mês aí. Eu vejo, tipo assim,
tampinha de garrafa, eu vejo tipo elástico que veio embalado, sei lá, rúcula, eu vejo, assim eu falo, gente, como é que isso veio parar aqui? Tipo o plástico e as coisas que não se decompõem tão facilmente, elas estão muito presentes na nossa vida. Vai parar no meu negócio, por mais que eu, enfim, tome o maior cuidado. Eu falo, não é possível, não é possível. Eu tô lá, tipo, pegando meu adubo, botar na terra, eu vejo uma tampinha de plástico, uma tampinha de alumínio. Eu falo, não, não, E não, como não, vai não parar é aí, possível. né? Porque, Como né? que veio parar aqui? Exatamente. Mas é isso. Então, a gente, quando a gente olha para o resíduo orgânico, né? Porque eu não gosto de chamar de lixo, porque, enfim, vai virar alimento para as minhas plantas. Quando a gente né, separa, a gente consegue. Quer dizer, a gente quer separar para botar na composteira, então automaticamente é o que você falou, a gente acaba separando as outras coisas, né? As garrafas, o papel, então vira algo mais Embalagem. prático, algo mais natural, porque também as pessoas falam, mas dá muito trabalho separar o lixo, não dá muito trabalho, uma vez que você tem assim, você coloca uma intenção naquilo, sabe? Tem um propósito. Então, para você, faz parte, né? Vira parte do seu dia a dia. Não, e quando você coloca assim na cozinha, né? Tem um baldinho de resíduo orgânico que fica ali na pia e o de recicláveis. É muito pouco resíduo que não vai ou para o orgânico ou para reciclagem, né? Então, assim, quando a gente começa a fazer a compra é muito grande e demora muito tempo. Então, se eu pegar o coco e Demora muito colocar no tempo. minhocário, ele vai Tem que fazer uma composteira só de coco, tipo assim, arrumar um lugar aí na morada, fazer montanhas de coco para poder compostar. mas o coco Realmente, não, o coco é difícil. Eu também, eu tomo muito coco, aqui em casa a gente tem. O meu sogro sempre traz, tipo, eu deixo no chão da cozinha, porque não tem nem lugar para botar coco. E aí é uma pena, a gente abre também, mas vai para o lixo normal, porque é difícil. É difícil. E aí, bom, eu acho que as pessoas devem ter dúvidas sobre como que funciona a composteira. Daí, se você quiser falar um pouco tá bom. sobre, né, como Eu eu vou. acho que muita gente aqui está falando, nossa, eu composto já há muito tempo, composteira é um caminho sem volta, não sei o quê. Mas eu também acredito que deva ter gente que não conhece. Então, se você quiser falar um pouco. Tá bom. Eu queria só, de repente, a gente continuar no assunto do plástico ali, da Sim, sim. parceria que a gente não finalizou. É, e antes de eu falar da parceria com a Mãe Terra, só para retomar o assunto que você estava falando do plástico, porque assim, começa a ter essa questão do plástico nos oceanos, do plástico, e não é a questão o plástico em si, mas sim ao uso que a gente dá ao plástico. Né? E principalmente essa questão Sim. do plástico de uso único, que a gente precisa trazer o olhar. Né? O que nem você falou do canudinho, né? Embalagens recicláveis, os descartáveis de festinha, né? Tem vários que, graças a Deus, está caindo Gente. mesmo, que não faz sentido algum, né? Mas isso foi muito usado, né? Na minha época de criança era só isso, né? Festinha. Só na Agora, escola, lanche de escola, tipo merenda. A escola era no copinho de plástico. então, graças a Deus estamos mudando essa cultura, né? A sociedade está trazendo um olhar melhor, né, para esse uso e que bom. Porém, para um uso de durabilidade, o plástico é muito interessante, que é no caso da composteira, né? Por exemplo, uma composteira dessa vai durar de 20, 30 anos. Se ela não sofrer um acidente, uma queda, né? Algum impacto, ela vai durar não sei nem quanto tempo, né? Eu falo 20 anos, mas assim, eu acho que vai durar para 30, 40, de repente até vai dar de herança, vai deixar no testamento a composteira lá de herança para os netos, porque o plástico, né? No aterro ele demora mais de 400 anos para se decompor, então, Sim. né, dura muito tempo. E aí, voltando na história com a Mãe Terra, então a gente, né, começamos essa conversa sobre a possibilidade de reciclar as embalagens dos snacks dos voos, né? E só que nos deparamos com uma dificuldade muito grande devido à burocracia, a Embraer, toda a parte dos aeroportos, né? Como separar isso lá dentro do aeroporto. E a gente viu que ia ser inviável esse projeto. E
Então, a gente começou a estar dando esse passo inicial, que são com material que iria ser descartado, né? Que não iria mais ser utilizado lá na fábrica da Mãe Então, Terra. todo o plástico dessa composteira são dos saquinhos dos snacks que são gerados nos voos. Não, não. Então, a ideia era Ah, essa. A tá. ideia era fazer um projeto para coletar todos os saquinhos, todas as embalagens dos voos para fazer a reciclagem e fazer um projeto nisso aí, nesse raciocínio. Mas a gente não conseguiu avançar devido à burocracia de conseguir pegar isso dentro do aeroporto. É muito burocrático, é muito difícil. Aí, né, chegou no ponto assim que falou, poxa, deixa, não é para agora, né? Talvez a gente consiga fazer isso mais tarde, mas para agora não. Entendi. E então a gente está reciclando o que a gente chama de um BOPP pós-industrial, é aquele BOPP que ainda não foi para o consumidor, né? Que tem nessa linguagem da reciclagem tem o pós-industrial, que são aparas ou perdas da indústria que iria para o aterro sanitário, porque não tem o uso, e Uhum. tem o pós-consumo, que é quando o consumidor compra o produto, usa, né? Separa, vai para uma cooperativa e lá eles separam, faz os fardos. E depois, esse material é bem difícil de trabalhar, tecnicamente falando, lá na injeção, tem que regular força, regular temperatura, é bem complexo. E ele começou a entrar nos furinhos laterais. Eu vou mostrar aqui, ó. A composteira ela tem os furinhos laterais, a UMI, que são muito importantes para a ventilação quando essa caixa está no meio. Porque os Sim, e encaixes dela, E né, são... também quando você não tem a informação de que as minhocas não gostam de calor. E quando você bota a composteira no sol, elas vão querer sair por esses buraquinhos, que era o que estava acontecendo com as minhas minhocas. Mas aí agora eu sei, eu cuido muito bem delas, elas precisam ficar numa temperatura assim, tipo de até 25 graus, mais ou menos, porque senão elas começam a ficar loucas. O sol realmente esquenta a caixa, né? E o sol também ele compromete a vida útil do plástico também, tem essa questão também. E aí o 100% com plástico alumínio da longa vida começou a entrar nos furinhos, a gente começou a ter um desafio técnico para resolver isso. E uma forma que a gente conseguiu foi mesclar, colocar 20% do PP reciclado também na mistura. E com o BOPP, a gente agora também nas UMIs coloridas que tem a caixa longa-vida, a gente está misturando 50% do BOPP e 50% da longa-vida. Então deu uma mistura muito legal também, que ela ficou mais rígida. E essa composteira com a Mãe Terra, né, a parceria da Morada com a Mãe Terra, ela é 100% BOPP. Então, você deve ter percebido aí a diferença, né? Ela é mais lisa, né? E eu acho que ela também é mais leve. Eu não sei. Pode ser talvez o metal do plástico Deixa eu alumínio. ver. Eu não sei. Na verdade, eu não sei não, viu, Bela? Se ela é mais leve. É que. É, eu Mas não ela é sei, eu mais... achei o material mais. E é também, sei lá, mais brilhoso, é mais bonito. Eu não sei, eu achei mais legal. Ele é mais liso, ele brilha mais e ele é natural. Essa cor aí é realmente um material sem pigmento nenhum. Então ele tem esse Entendi. tom metalizado do laminado. Ele é assim, tipo, ai, você acha que tá. Não sei, deu uma chiqueza a mais para a composteira. Você fala, nossa, mas ela veio até quase purpurinada, tem um brilho assim, uma coisa própria. Porque a outra é mais fosca, né? Ela é mais fosca, isso. E, bom, e tem também um adesivo super legal, né? Com uma mensagem bem massa. Ao contrário, né? Mais, Para você. mais orgânicos e menos lixos, por amor. Isso. E então vamos entrar agora na questão da compostagem, né? Que eu estou vendo aqui tem realmente dúvidas sobre a compostagem. Até vi aqui perguntando onde que compra. Então a gente tem a loja da Morada da Floresta, que é o e-commerce. Tem revendedores também no Brasil. Eles ainda não têm esse modelo, mas daqui a pouco vão ter. E nossa loja é loja.moradadafloresta.eco.br. Perguntaram também sobre a minhoca, qual a minhoca que coloca. A gente É trabalha a com minhoca californiana, não é? Isso, a minhoca californiana, que também é conhecida como minhoca vermelha. Aí o pessoal fala, poxa, mas vocês estão importando minhoca da Califórnia, né? Tem essa dúvida, né? São minhocas estrangeiras, mas o que acontece é que a minhoca californiana é a minhoca que é utilizada no Brasil há muito tempo já, há décadas,
que é quando a gente compra o humus de minhoca lá no Garden, na floricultura. Esse humus ele é produzido com a minhoca vermelha californiana. Então, ela já está no Brasil há muito tempo, que nem a gente também, né? Não somos originários do Brasil, quem são os originários são os índios, mas somos brasileiros também. Então, eu entendo que ela, só o nome que é californiano, mas essas minhocas são É, brasileiras também. E o que é legal é que na produção do humus de minhoca, elas são alimentadas com esterco de achei. vaca. E o esterco Ha! de vaca... Ah, que legal. Ótimo. E ela é diferente, né, Bela, da minhoca nossa da terra do sítio, né? Que fica Sim. pulando, ela é mais gordinha, então ela é mais Essa é mansinha, né? muito dócil. O outro dia eu fui. Não, isso é muito engraçado. Outro dia eu fui. Eu tava na agrofloresta plantando com um Nino. Aí a gente. Enfim, ele ama minhoca por causa do minhocário. Isso também tem uma questão É, muito forte de educação ambiental, né, para as crianças. Assim, ele ama as minhocas. Aí eu peguei uma minhoca na terra lá para dar para ele. Nossa, a minhoca começou a saltar da mão dele, deu um grito assim, aí eu, Nino, mas essa minhoca tá muito espoleta. A minhoca não parava de jeito nenhum. Essa daqui é muito mansa. é É tipo verdade. assim, a coisa mais fofinha, gostosa da vida. A outra não. Mas E enfim. que o pessoal tem nojo, tem um pouco de receio, né? Tem gente que ainda tem um pouco de resistência Sim. com as minhocas, é porque acredito que tem memória de infância com essa minhoca puladeira. É porque É. realmente ela dá uma agonia um pouquinho na mão quando a gente pega ela, né? Que ela fica pulando. Não, ela fica pulando e dá cosquinha. E você, o Nino, sério, ele foi muito engraçado quando Imagina. ele botei a minhoca na mão dele. Mas enfim, continua. Eu tô E aqui procurando mais. Elas estão bem. elas devem estar lá dentro, né? É, Fica... que já tá. Tem muito. Aqui já quase. Bom, já dá para botar na terra a minha o composto. Mas Então, pode falando. aí essas minhocas, elas são elas que o pessoal faz humus de minhoca, né, na minhocultura rural, e elas são alimentadas com esterco de vaca. E a vaca é Uhum. alimentada com capim e ração, né? Então elas têm uma gama de nutrientes limitados, vamos botar assim. E o legal da compostagem doméstica é que a gente, ao invés de alimentar as minhocas com esterco de vaca, a gente alimenta elas. Olha, você achou? Ah, eu não acredito. Tô falando, eu tô dizendo. Mas vai, Tem que fazer uma assembleia em casa para ver quem está fazendo isso aí. né? E aí no miocário doméstico, a gente alimenta essas minhocas com esterco, com resíduo orgânico, com alimento, né? Então, o que eu falo, assim, que o humus de minhoca da compostagem doméstica, ela tem muita mais variedades nutritivas para as plantas do que o humus que a gente compra na Ah, floricultura sim. do garden, né? Aqui ela come frutas, legumes, verduras, assim, alimentação mais saudável impossível. Aham. E então, assim, então as pessoas têm dúvida como é que funciona, né? Eu vou tentar aqui, vou andar um pouquinho para mostrar. Então, assim, o miocárdio ele precisa ter pelo menos 2 recipientes, 2 caixas, que é onde vai acontecer a compostagem, onde a gente vai colocar os resíduos orgânicos. Então, tem 2 caixas no mínimo. E a última, que é onde coleta o líquido. Essas 2 caixas, elas são furadas no fundo, né? Ela está vazia, tá bom para a gente ver aqui. Então, elas têm esses furos que permitem que o excesso do líquido escorra para ser armazenado aqui na coletora. A coletora da UME ela é muito especial, porque ela tem essa saída que ajuda as minhocas que caírem aqui a subirem, né, para a caixa de volta. Ela tem uma queda d'água, que a torneira ela fica completamente debaixo do nível, então quando você abre a torneira, 100% do líquido é retirado pela torneira. Naquele modelo de caixa convencional, nem de balde, isso não dá para fazer, porque a torneira fica sempre na lateral. Sempre fica uma piscininha que acaba podendo matar as minhocas afogadas, né? E tem o pezinho, que ela já está pronta, né? Porque o pezinho faz toda a diferença, porque no modelo de caixas que a gente sempre vendeu antes de ter a UME, tem que arrumar um apoio. Até tem uma aqui, ó. O modelo de caixa, né? Então você precisa arrumar um apoio para ela ficar
para você conseguir tirar o Ah, líquido. sim. Aqui mesmo a torneira está muito embaixo, então só um recipiente muito baixinho. Então normalmente até faz um apoio maior. Essa daqui tem um pezinho, mas não tinha rodinha. Aí eu tô falando, foi um upgrade. Eu saí de um Fusca e fui para, sei lá, um carrão, ó, com pezinho, brilhosa. Tipo, Ela tá sério, com vocês rodinha. estão A outra tem fazendo. a nova tem rodinha, né? É, pois é. É, a rodinha faz toda a diferença, né? Porque você tá com ela operando num lugar, né? E na hora de Faz tirar muita o adubo, diferença. você vai Que é precisar, às vezes, pesado. ela é pesada, então você vai precisar manusear, levar para outro lugar, né? Então É. facilita muito, muito. Então, gente, ó, então tem essas duas caixas onde acontece a compostagem. A gente vai colocar as minhocas na caixa de cima, né? Quando começa a fazer. Então coloca as minhocas aqui na caixa de cima. As minhocas já vêm um pouco com terra, então elas já tem assim, já dá para fazer a forração dessa caixa. Deixa eu tentar posicionar melhor. Então, E mas aí, então, peraí, a pessoa. Chegou a composteira, o minhocário. Aí ela bota, então, nessa primeira caixa, direto a terra com minhoca ou ela tem que botar isso. um pouquinho de serragem? Não, pode colocar só a terra com a minhoca, porque a terra que vem com a minhoca já é suficiente para fazer a forração. Se quiser completar um Tá, pouquinho, com, às vezes até papelão picado dá para completar. Papelão picado, tá. folha, fazer essa Então forração. botou a terra com a serragem, a terra com a minhoca. Aí é só jogar a comida em cima. Isso, aí ó, até vamos fazer dar uma voltinha aqui, namorado, em casa. Aí tem, ó, na cozinha, tem o baldinho, Uhum. e o baldinho, que a gente coloca o resíduo aqui no baldinho. Tem uma dica que a gente dá, Bela, não sei se você faz isso, de forrar Ah, o botar a fundo do balde serragem. com serragem, porque aí o resíduo não gruda no fundo, sabe? Essa dica eu peguei com vocês e melhorou a vida, porque eu tinha que ficar lavando o baldinho, tipo, dia sim, dia não, porque ficava, né, começa, dependendo do que você coloca, fica meio meladinho, fica, e eu tinha que lavar sempre o baldinho, agora não. Sim, que legal. E eu vou pegar o miocárdio, que é o nosso que a gente tá usando, que é legal de mostrar, porque assim como tem problema, né? Aqui eu tô. Ixi, meu Deus, eu vou voltar. Vou voltar que perdeu a conexão. Tá, Tô para não voltando. cair. Mas eu ia só mostrar, porque eu gosto também de mostrar isso, porque assim, se a gente opera direitinho o miocárdio, a gente não tem problema com mosquito, né? Mas Não, precisa ter atenção. Você precisa sempre que colocar o resíduo orgânico no miocárdio, cobrir ele com a serragem. E também lá no baldinho tem que ter um baldinho com tampa, que essa tampa tem que fechar bem para não entrar no mosquito dentro do balde. E também, se tem fruta estragando na fruteira, aquela, né, uma banana que começou achei. a passar, um mamão, um melão, e essas frutas começam a atrair mosquitos. Então é importante a pessoa lavar essa fruta antes de colocar no minhocárdio, porque senão pode estar levando ovinho e mosquito dentro do É baldinho verdade. e do baldinho vai para o minhocárdio. Então são esses três pontos assim de atenção no uso. Você também gosta da minhoca, né, Bela? É porque eu brinco muito de minhoca com o Nino, e aí a gente fica procurando as minhoquinhas mais gordas. Agora, é porque ele não tá aqui, mas ele ama. Eu peguei uma bem gorducha, muito gorducha. Aí, quem tem criança em casa sabe É, mas como é gostoso, né? é gostoso demais. É a questão da idade também. O Mikado adorava. Assim, É. hoje ele já tá mais crescidinho, ele não faz tanto. Mas, nossa, A flor não tem. A flor não se apega às minhocas, é o nossa, mas na Nino hora que que gosta. eu ia mexer no miocárdio, separar, ele vinha para contar a minhoca, para separar a minhoca, me ajudava. É muito legal, é muito gostoso, né? É. E Mas ajuda é mesmo, isso, porque elas são muito dóceis, é o que você falou. Aí, nossa, não sei, eu tenho uma paixão pelas minhoquinhas. não é verdade. E assim, um dos nossos desafios, hoje a gente já conseguiu elevar o status da minhoca, mas assim, quando a gente começou a vender minhocário, a minhoca estava o ranking da minhoca era de um bicho nojento, né? Aí depois que Sim, a gente fez o projeto Composta em São Paulo, essa minhoquinha aqui, ela foi a representante do projeto, né? Toda a parte do design, ela que falava com as pessoas. E, e aí a gente conseguiu elevar o ranking da minhoca. Hoje a minhoca é um dos top 5 dos pets do Brasil.
É maravilhosa. Eu é, sou suspeita para falar, mas eu fico com pena delas, porque o Nino gosta de brincar com elas, mas não dá, elas morrem, né? Se você deixa elas fora da terra, elas são, sei lá, ressecam, ficam, tipo, viram. Sim. E aí eu falo, ai meu Deus, mas enfim. Aí o Mas, Nino já aprendeu. mas só para finalizar, né? Então, assim, a gente vai encher essa caixa de cima, né? Sempre isso, colocou o resíduo orgânico, cobre com a serragem. Tem uma manha, Bela, não sei se você faz também, tem uma ferramenta que é o ancinho, que é aquele garfinho de jardinagem, sabe? Sei, sei. Então, na hora que você abre a tampa para colocar o resíduo, você pode pegar um ancinho e abrir um pouquinho o espaço, abrir tipo uma valeta para receber o próximo resíduo. Então, acaba que você gasta menos a serragem para cobrir, porque nessa hora que você puxa, você já faz uma parede de serragem. Então, você faz uma parede, você já faz um buraco, né? Não é um buraco porque não é redondo, é uma vala mesmo, né? Esticadinha. Você Uhum. vai receber o resíduo e acaba que usa menos serragem para cobrir. E é legal que nesse manejo, na hora que você vai colocar, você vê se eventualmente tem uma larva, se tem algum bichinho estranho, porque você abre um pouquinho e você vê como é que está lá dentro. Sim. Mas então, assim, então a gente vai encher a caixa de cima. A nossa recomendação é para quem tem uma composteira com 2 caixas, encher uma caixa em um mês, para dar o tempo dela para ser compostada. Então, quando essa caixa enche, a primeira vez da vida, só vai trocar de posição, vai colocar a caixa cheia com minhocas e comida aqui no andar de baixo, e essa vai subir vazia. Então, faz uma forração nela com folha, com papelão picado ou com a própria serragem, e continua colocando resíduo orgânico. Nesse momento, não precisa manusear a minhoca, pegar a minhoca, tirar e colocar, né, tirar da caixa de Elas baixo. sobem, né? Elas Isso, porque sobem. as funções desses furos, né, que fica no fundo da caixa, tanto para o líquido escorrer e ser armazenado na coletora, quanto também para as minhocas fazerem a migração de uma caixa para outra. E como é que elas sabem? Elas são muito inteligentes assim, de elas vão saber, ah, lá em cima tem comida nova. As mais espertinhas já se ligam, já falam, galera, olha lá, tem um banquetão pra gente. Aí fica algumas embaixo comendo, porque embaixo também tem muita oferta de Ainda comida para ela. tem. Aham, Então fica um tanto comendo embaixo e algumas já começam a migrar para cima. Aí elas naturalmente populam as 2 caixas. E entendi. E aí alguém, vi aqui que alguém até perguntou como que. Porque daí você espera mais ou menos um mês para a caixa de baixo virar, enfim, o adubo, né? isso, Virar o isso. humus. E Então, aí, como que. E aí a pessoa perguntou se ela precisa separar as minhocas para, tipo, usar o adubo. Eu acredito sim. que não, né? Ou sim? Sim, porque assim, a intenção do. A gente tem a intenção, enquanto está fazendo a compostagem, de aumentar a população de minhocas. Quanto Sim. mais minhocas tem aqui dentro, mais rápido a compostagem acontece, mais fica eficiente. Principalmente no Uhum. início, é muito importante a pessoa tentar realmente separar as minhocas para devolver para o sistema. Aí tem Ah, tá. algumas dicas muito legais para retirar o adubo para conseguir preservar a minhoca. Então vamos lá, antes de chegar nela, só para finalizar, né? Então coloca a caixa cheia embaixo, vai encher a segunda e aquele um mês enchendo é justamente para essa caixa de baixo ficar um mês compostando. Então está enchendo essa caixa durante um mês e Sim. quando termina de encher, vai precisar trocar de posição. Tem um detalhe na UME especificamente, que tem esses furinhos laterais, que são muito importantes para a ventilação da caixa de baixo. Então, Uhum. você pode até encher a caixa até a boca, mas antes de trocar ela de posição, é importante você pegar um assim, alguma ferramenta e afastar a serragem da parede lateral dos furinhos, para a serragem não ficar cobrindo os furos, porque Uhum. isso pode comprometer a oxigenação das minhocas na caixa de baixo. E então, enquanto está enchendo a caixa de cima, as minhocas estão comendo, né, a comida da caixa de baixo, e quando termina de encher, teoricamente, de baixo ficou pronto, já virou adubo, você já pode retirar. Só que tem um Uhum. detalhe que é o seguinte, no início, a pessoa começa com umas 200 a 300 minhocas. Então, ainda é pouca minhoca pelo volume de comida. Então, o interessante do sistema é isso, que quanto mais se usa, mais a população de minhocas vai aumentando e mais eficiente o sistema fica. Então, a primeira colheita não é o que é, na verdade. Né? A primeira colheita só é o início. Então, normalmente, na primeira retirada do adubo, ainda não está totalmente pronto.
É isso, exatamente. O meu ainda fica assim. Eu acho que a minha população da minhoca não é o suficiente, porque eu ainda vejo, por exemplo, as partes da serragem é, assim, semi-inteiras. Mas eu coloco, como enfim, sou criada, digamos assim, da agrofloresta, cobertura de solo é uma das coisas mais importantes. Então, eu jogo o adubo desse jeito mesmo, mesmo com Uhum. pedaço de serragem, porque para a terra é muito Sim, importante ter essa verdade. coberturinha de solo. Então, para mim, não faz diferença. Para mim, é muito bom. Mas eu queria entender, então, é importante você ter, tipo, quantas minhocas mais ou menos para uma caixa dessa? Umas 300? De 200 a 300 para começar. Mas as minhocas, elas Tá, têm um ritmo de reprodução muito rápido. A cada 2 meses elas duplicam. Então elas vão aumentando a população. Então, assim, tá, depois de um ano, praticamente ela está bombada de minhocas. E a inteligência delas entendi. é incrível, que elas começam a perceber no momento em que elas têm muita população, muitos indivíduos para pouco espaço, elas começam a diminuir a reprodução. Então Entendi. elas se estabilizam. Competição vai ficar muito grande por comida. Isso, então vamos Aí parar, elas. galera, vamos ficar menos mais na boa. E é Tá. interessante que aí elas se equilibram e elas se estabilizam, né? Sempre tem essa pergunta, quando começa a falar de que elas duplicam a população a cada 2 meses, a pessoa até assusta, fala, nossa, mas aí vai sair minhoca para a cozinha, vai começar a ter minhoca andando, mas não tem isso. Porque a minhoca, Tá. a gente está com um ambiente muito gostoso para elas aqui dentro, né? Então, assim, Aham. é um ambiente úmido, é um ambiente escuro, é um Escuro. com comida e a gente ainda faz a faxina, porque o humus é o cocô dela, né? Então, quando a gente vai usar o adubo, a gente está limpando o ambiente delas para recomeçar. Então, ela tem, né, casa, comida, roupa lavada, não tem por que ela querer sair daqui. E aí, outra pergunta que alguém fez é como separar a minhoca, tipo, qual é a melhor forma? Aí lá no ciclo orgânico, eles peneiram, tipo, com aquelas peneiras gigantes, assim, tipo, com buracos maiores. Como que Uhum. você faz? Nesse caso é porque ela é compostagem, né? Então, Não é para minhocário, separar bem. exatamente. Aqui, assim, a gente no início, eu tenho uma dica diferente para a primeira retirada e depois. Tá. Para a primeira retirada de todas, vai acontecer isso que você falou, de ter muita serragem e pouco adubo. A pessoa olha e fala, puxa, mas tem muita serragem e pouco adubo. Então, o que pode fazer? Tira essa serragem de cima, porque normalmente a serragem vai estar por cima ali, né, naquela primeira camada que você deixou. Tira ela e pode separar para usar de novo, também para cobrir os próximos alimentos. Então, você tira e reserva ela. Normalmente, as minhocas vão comendo por baixo da caixa e sobem para fazer o cocô. Então, não sei se você já reparou disso, mas tem uma tendência do humus, do adubo estar mais soltinho na camada de cima. E embaixo ainda está no Uhum. processo. E então, esse adubo... E assim, as minhocas têm essa característica de não gostarem da luz. Então, antes de começar a mexer, você abre a tampa do minhocário, tira ali aquela camada da serragem e o que eu falo é dar uma estressada nas minhocas. Pega um assim, mexe um pouquinho na terra, com cuidado para não machucá-las, e deixa destampado. Então, assim, tanto por causa da Elas vão luz, descer, né? quanto por causa desse movimento na terra, elas vão meio que se assustar e vão descer para se proteger. E é muito rápido esse movimento. É a questão de assim, 2, 3 minutos, elas já começam a descer. Então, você pega uma pazinha e vai raspando o adubo de cima, que é esse adubo que já está pronto, vai raspando e separando. Esse raspar e separar, sempre olhando para ver se tem minhoca no meio desse caminho. Então, se tiver minhoca, vai pegando e vai separando em algum lugar. Pode ser um vasinho, ou na própria tampa virada de cabeça para baixo, vai colocando em algum lugar, porque depois, quando você finalizar o processo, você pega essas minhocas e devolve. Aí o que acontece? Então, depois que tira a serragem, tira aquela primeira camada do adubo que já está pronto, mas começa a chegar naquela parte que não está pronta ainda, você pode pegar ela e apertar aqui dentro. Então vamos botar, porque ela está aqui. Então, é curioso porque quando a gente termina de encher, deixa eu ver aqui minha mão, termina de encher, vamos botar que a gente está na boca. Depois de um mês com ela lá embaixo, aquele material diminui de volume, né? Vai Você descer. Uhum. desce um pouquinho, você vai tirar a camada de serragem, vai tirar o adubo de cima e vai sobrar quase que meia caixa, por exemplo.
Então você pode pegar essa meia caixa e apertar ela na frente e ganhar o espaço. Você mantém uma camada no fundo e aperta tudo na parte da frente. Então você vai ganhar quase que 2/3 da caixa vazia, e aquele material que não foi compostado ainda, ele continua na caixa para terminar o processo. Aí é a hora de subir de novo. Então, já subiu, né? Imagina que essa caixa foi para cima. Sim. Então tirou, esvaziou mais da metade da caixa e deixou aquele que não está pronto ainda lá. Aí você aperta e você vai aumentando também a altura, você ganha bastante espaço, sabe? Então você vai ganhar quase que 2/3 da caixa vazia. Então continua colocando adubo, né? Começa a colocar os resíduos orgânicos nesse espaço vazio. E as minhocas, o interessante disso é porque aquele composto que não estava pronto, ele vai ter mais tempo para finalizar o processo. E as minhocas vão começar a migrar para o alimento novo. Então, quando você termina de encher esse buraco que você abriu, aquele adubo já está pronto. Já está pronto. Poucas minhocas. Então, você termina de tirar ele e para colocar o resíduo no próximo, no que sobrou de espaço, até encher a caixa e fazer a troca. Então, essa é a dica da primeira retirada, porque quando tem muita serragem e tudo, na medida que vai usando, né, vai mudando essa proporção. Então, no início é mais serragem para menos adubo, aí depois vai ficando mais adubo para menos serragem, até chega um momento em que você quase que elas estão a todo vapor. E aí E o legal, Bela, não sei se você já percebeu isso também, essa questão de abrir para colocar o próximo resíduo, você consegue ganhar muito mais tempo para encher a caixa também. Porque aqui, na nossa família, a gente enche o baldinho a cada 2 dias, mais ou menos, né? Então, quase que 3 vezes por semana que a gente leva o resíduo para o minhocário. Então, praticamente eu abro uma valeta num canto, né? Tipo, vamos botar assim. Eu abro aqui, nesse espaço, nessa área, aí depois eu abro no meio e depois eu abro no outro. Na outra semana eu vou abrir de novo aquilo no mesmo lugar que eu coloquei na semana passada. E é incrível que eu já não vejo mais o alimento que eu coloquei na semana passada, salvo aqueles alimentos mais duros, né? Sim. Mas você vê que ele já desceu de volume, as minhocas já comeram e vai ganhando espaço. Então, no final, a gente acaba enchendo a caixa em mais tempo do que um mês com esse manejo. Muito bom. E por mais tempo, as minhocas finalizam o adubo melhor também. Sim. Exatamente. E com uma população boa vai ser até mais rápido. E também é importante, quando o resíduo ele é muito grande, por exemplo, você vai botar, se bem casca de banana, elas comem rápido, mas, sei lá, casca de abacate ou caroço de abacate. É sempre bom dar uma cortada, assim, uma rasgada, por exemplo, na casca de abacate, porque senão também demora muito. Então, as coisas que você sabe, né, casca de melancia, dá uma picadinha e joga, porque daí, assim, a gente vai estar facilitando, né, o trabalho das minhocas. E aí você tem um composto, né, o hummus fica pronto mais rápido. Isso, tem 2 vantagens, que você diminui o volume quando a gente pica, né? A melancia, por exemplo, ela ocuparia um espaço. Na hora que pica, ela vai ocupar um espaço menor e a gente cria mais parte de aderência do alimento para os micro-organismos e para as minhocas comerem, então elas vão comer mais rápido. Exato. Então tem isso, tem também, né, o detalhe final aqui do minhocário, para quem ainda não sabe, acho que hoje já muita gente sabe que tem o adubo líquido, né, que é coletado aqui na caixa da torneirinha. Eu estou sem adubo líquido aqui, mas essa torneirinha ela é mágica, né, porque quem faz a compostagem quase que colhe de 2 a 4 litros de adubo por mês. E é um adubo incrível, né? A gente não chama de churume, a gente chama de adubo, né? Que o churume é aquele líquido poluente que está lá no aterro sanitário. Então é um adubo líquido que ele é muito forte, até que a gente recomenda diluir com água, a sugestão de 10 partes de água para uma parte do adubo. E as plantas, elas recebem o nutriente, ela absorve o nutriente de uma maneira muito rápida. Então é muito legal, porque o humus de minhoca ele é mais homeopático, ele fica na terra, ele demora mais, ele tem uma ação mais prolongada. E o adubo líquido ele é uma ação mais imediata, quase que
que um carboidrato e uma proteína, sei lá se eu estou fazendo a analogia correta, né? Mas assim, o açúcar, né, que o corpo já consome Sim, rápido e uma já vira injeção de... energia. É, Então tem essa relação que um complementa o outro, né? Um dá um efeito mais imediato e o outro dá um efeito mais de longo prazo. Então é super legal essa situação também. maravilha. É, eu uso bastante aqui nas plantinhas, ambos. E é bom, né, dizer que tem que diluir o biofertilizante. Não dá para jogar também direto nas plantinhas, porque Sim. senão é muito forte. E tem uma dúvida também que aproveitando, né? O pessoal tem muita. Começa a ver minhoca andando um pouquinho na tampa, um pouquinho na parede, e já fica achando que a minhoca está querendo fugir. Ah, a minhoca está fugindo, a minhoca está. Né? Então, assim, é importante as pessoas ficarem tranquilas, que é muito normal as minhocas estarem passeando ali dentro. Né? Imagina que ela está num ambiente escuro, tá ali, tá. Né? Que nem a gente sai de casa um pouquinho para dar uma voltinha, né? Elas estão ali passeando, tá tudo tranquilo. O problema é quando tem muita minhoca junto, mas é muita, é um macarrão que daria para pegar as minhocas assim nas duas mãos junto. Aí realmente elas estão fugindo, elas estão planejando uma fuga. Elas têm um hábito interessante que antes de fugir elas fazem uma assembleia também geral, fala, galera, intoxicaram aqui, Ó, jogaram aqui uma serragem com químicos, ou então jogaram muito cítrico ao mesmo tempo, deu BO, né? A gente precisa vazar, vamos vazar. correr. Aí elas se juntam todas para fazer esse movimento de fuga. Então é interessante que a gente consegue perceber. Pô, também é um movimento que, né, não é tão rápido assim, porque acho que eles devem tomar Sim. decisão por consenso, deve demorar um pouquinho mais para tomada de decisão. Então a gente está manejando o miocárdio, né, dia sim, dia não, a gente consegue perceber também. Então, se por acaso acontecer isso, deixa o miocárdio aberto, dá uma mexida na terra para arejar e deixa ventilar e tenta lembrar o que colocou de estranho, né? Porque tem Uhum. várias possibilidades. Pode ser muito cítrico ao mesmo tempo, pode ser ervas medicinais também, sem ter passado pelo chá, que também são muito fortes. O próprio café vencido, sem ter coado, também ele pode ocasionar isso. Aí a gente pensar no bom senso, né? Porque o que a gente fala, Bela, que também é muito legal de colocar, é que o miocárdio ele consegue dar conta de praticamente todo o resíduo da casa. Né? Porque Uhum. tem uma dúvida aí, que até a gente foi um pouco responsável, que a gente fez um projeto em São Paulo, em 2014, chamado Composta São Paulo, que a gente entregou 2.000 composteiras pela prefeitura. Né? Foi um projeto pioneiro no Brasil de levar, né, essa prática da compostagem doméstica para o poder público, estimular uma prática em escala, né? E a gente estava com cautela, né? A gente não sabia o que ia dar, a gente tinha uma responsabilidade muito grande e dar certo essa experiência, porque era uma experiência, uma novidade para todo mundo. E então a gente fez um manual um pouco mais cauteloso, que a gente fala, né? Então, coisas que dá para colocar, a gente falou que não dava, então para colocar em pouca quantidade, e depois a gente viu que isso gerou uma confusão, porque esse projeto ele ficou muito conhecido e o próprio manual dele, as informações dele, ele virou referência no Brasil. Então eu já Uhum. depois disso eu deparei muito assim com falas, né? Ah, mas não pode botar cítrico, não pode botar comida salgada, não pode botar cozido, não pode botar tempero, não pode botar isso, não pode botar aquilo. Então a gente também tem um trabalho de corrigir essa informação para deixar claro isso, porque numa família esses resíduos que são mais delicados para as minhocas a gente gera pouca quantidade. É diferente, a gente implementa sistema de compostagem em refeitórios, em restaurantes, em hotéis, que já é outro repertório de alimento, né? Tem É, tipo, que muito se você cozido, tem fizer, carne. como fala, limonada, tipo, você vai fazer limonada uma vez na vida, e quando você fizer uma limonada, você não bota todos os limões Todos e juntos, mas um limãozinho que você vai usar na salada, não vai ter problema. não vai ter problema. Se estiver fazendo aquela dieta do limão também é bom separar, sabe? Mas é isso, É. é usar o bom senso. Então, dos alimentos mais restritivos, no ambiente doméstico, mais possível de se gerar mais é o cítrico mesmo, né? Dependendo do hábito alimentar da família. Né? Tanto o limão quanto a laranja e tal. Mas de resto, a gente não gera em grande quantidade. Quer ver? Eu vou pegar aqui o folhetinho. Então, assim, o que pode colocar à vontade é o que a gente gera mais em casa mesmo, que é frutas, legumes, verduras,
grãos, pão, ou casca de ovo, cogumelos, chimarrão, chá, café, né? Isso a gente gera bastante em casa. O que a gente fala que é o restritivo, que é para colocar em moderação. Então, assim, o que é esse moderação? Até 20% por dia do que você está colocando, sabe? Para não ser justamente aquilo que eu falei das minhocas, receberem muito alimento forte ao mesmo tempo e, de repente, mudar lá o ambiente interno e elas estranharem. Então, aqui é frutas cítricas, alimentos cozidos, laticínios, gordura, tempero, líquido, né? Mas isso, na hora que a gente para pensar, a gente gera pouco em casa. Se sobra um cozido, volta para a geladeira. Um laticínio quase nunca vai sobrar. Então, assim, então, na prática mesmo, o que se gera em casa, praticamente tudo pode ir para o minhocário. E o que não pode, é lá que eu falei lá do coco, né? Então tem as carnes que a gente recomenda realmente não colocar, porque pode dar cheiro, atrair outros animais indesejáveis. As fezes de animais domésticos, né? Principalmente cães e gatos. E o coco, que é muito grande, vai demorar muito tempo. E as fezes, porque o minhocário doméstico ele é limpo, né? A gente pode manusear sem luva, a criança pode pegar e mexer, a gente pode fazer horta, né? Ou então plantar raízes para comer. E se a gente coloca uma fezes de animal doméstico, já vai comprometer toda né? Todo esse uso, Sim, né? Dessa forma de manejo. Então, pessoal, é bem simples fazer compostagem, né? O tempo que gasta, né, Bela, no dia a dia é muito pouco, né? 2 minutos por dia. muito pouco. Eu já cronometrei, eu já fiz vídeos mostrando, assim, quando eu já vi o vídeo gasta 2 minutos, desde o processo de pegar o baldinho, levar para o miocárdio, falar como é que faz, né? Então a gente vê que no dia a dia, realmente o tempo não é o motivo, não é desculpa, porque realmente não gasta tempo. O que demora mais para fazer é a troca das caixas, a retirada do adubo, que é muito gostoso, né? Que também não é exatamente um trabalho, é um momento de terapia, um momento de lazer, um momento de estar com a família, de estar com as Exato. crianças, de Ah, é terapia, recompensa. sim. E aí, Bela, fala aí mais alguma coisa que você... Ah, eu queria. Nada, eu acho que. Bom, não sei como é que vocês estão aí de tempo, mas a gente. Não sei se. Ah, não, a gente saiu e voltou, porque às vezes Um tempinho a mais aqui. a coisa. Como é que fala? O Instagram derruba. Mas eu também vou ter que sair daqui a pouquinho, ah, porque, nossa, tem bastante coisa para fazer. Uhum. Mas eu queria só. Não sei, acho que a gente falou de tudo, assim. É, Não tenho. Acho que é só recomendar mesmo as pessoas a terem, né, uma composteira em casa, porque, como eu estava falando no primeiro bloco, é muito importante a gente entender o fechamento de ciclo, né, das coisas, assim, entender que o lixo orgânico não é lixo, né, é um resíduo que vai se tornar, né, usando a composteira, se torna adubo para alimentar as plantas de novo. Então você começa a enxergar enfim, o ciclo, né, da vida, né, da decomposição, da morte, tipo, eu acho que é uma maneira, assim, a composteira traz um novo olhar enfim, para nossa vida. A gente enxerga as coisas totalmente de outro jeito. Você tira muita culpa também, porque a gente acaba utilizando, por exemplo, cascas. Eu não, por mais que eu faça milhões de almôndegas e refogadinhos com casca de melancia, eu não dou conta. O Nino, ele é quase uma Magali, assim, come melancia pra caramba. E a gente, assim, realmente, quando você utiliza os alimentos de maneira integral, você vê como que, assim, uma melancia dá muita comida mesmo, porque tem a fruta, mas também se você pegar aquela casca e fazer, dá uma semana de refogadinho. Então, eu mesma não dou conta, e eu me sentia mal de ter que jogar alguma coisa fora. Então, enfim, lá atrás com o ciclo orgânico e agora com a composteira, essa culpa não existe mais, né? Porque você sabe que, ok, a casca que sobrou, você vai se tornar alimento para minha terra para virar de novo comida.
Então, acho que é muito importante esse olhar educacional em relação ao ciclo da natureza, né? E a gente encara de uma maneira, né, a questão da vida e da morte, e da decomposição, é algo muito lindo. Eu abro aqui, eu estou até vendo na composteira uma semente de abacate germinada. Sim, Tipo assim, algo maravilhoso, né? Tá ali, mas está gerando vida. Então, acho que é isso, assim, de falar para as pessoas terem essa experiência, porque ter a composteira em casa realmente é uma experiência de vida, faz com que a gente fique muito mais próximo, assim, da natureza. Então, e enxerga o que a gente chamaria de lixo de outra maneira completamente diferente. sim, verdade. Quando eu falo lixo, sempre faz o sinalzinho assim de aspas, né? Porque é uma Eu não chamo mais de lixo, para mim é só resíduo. Resíduo orgânico para lá, resíduo orgânico para cá. Aham, verdade. Nossa, o pessoal tem muita pergunta, né? Não param de perguntar aqui várias dúvidas. Perguntaram qual que é a relação da morada com a Mãe Terra. Vou falar rapidinho, que talvez deve ter chegado um pouquinho depois. Mas é que a gente está lançando uma composteira com material reciclado da Mãe Terra. E, e essa parceria também é legal para a gente, morada, que ajuda a levar a mensagem para mais pessoas, né? Porque de uma certa maneira nosso público ainda é nichado, né? São as pessoas mais engajadas ainda com o meio ambiente. O nosso desafio é chegar nas pessoas, para todo mundo, né? Todo mundo que tem, que nem você falou, que tem um espaçozinho de 40 por 60 centímetros em casa, pode fazer compostagem. E, e a ideia é levar essa mensagem, mostrar que é simples, né? E, gente, só para não terminar a live sem falar, ó, para 100 primeiras pessoas que comprarem vão ganhar essa sacola reutilizável da Mãe Terra, super bonita, super legal, super exclusiva, que é muito legal. Perguntaram onde que comprar, eu até coloquei um comentário, né? Na loja.moradadafloresta.eco.br tem as composteiras coloridas que a gente sempre teve e tem agora uma outra, a sétima opção, são 6 cores que a gente tem na normal, né? Que é azul, cinza, marrom, preta, verde e vermelha, e tem essa nova opção de BOPP. Que é linda, maravilhosa. Aí estão perguntando se precisa comprar minhoca. Tem que comprar minhoca, ou se você tem algum amigo que tenha minhoca, que, né, você pode conseguir com ele, mas também é importante você ter minhoca para começar. Que mais que tem de perguntas? Não precisa tirar as minhocas. Tem gente perguntando se é bom tirar as minhocas do minhocário. A minha recomendação, não. Deixa as minhocas lá, porque elas ajudam ao processo. Se você tiver muita minhoca sobrando, aí sim você pode colocar na horta, no jardim, mas é importante lembrar, porque muita gente coloca minhoca na terra e esquece que colocou as minhocas e elas morrem ali, ou a terra fica seca, ou fica sem comida, elas também, né, precisam de uma atenção, caso alguém queira levar as minhocas para o quintal, para o jardim. Sim. E então, Bela, eu queria agradecer muito você de ter estar participando, ter feito esse bate-papo gostoso. Você é muito querida, Imagina. Morada da Floresta, assim, né? Todo mundo te adora, a sua Eu família. também. Imagina, vocês são incríveis. Muito incríveis. E eu não sei, eu não tenho muita ainda experiência com a live de ser o anfitrião. Eu sempre tô nessa leva, eu tô sendo convidado. Então eu não sei como que o Instagram vai acabar. Então, né, acho que a gente pode de repente ir encerrando antes dele acabar abruptamente, a gente ficar com aquele gostinho de, Sim, puxa, acabou, cortou. Não sei se ele avisa antes. Como é que é? sim. Não, bom, o meu também não avisa. Às vezes a live é derrubada, assim, e aí, mas eu só, antes do tempo acabar, 5 minutinhos, 2 minutinhos antes, a gente já se despede. Daí eu acho que é isso, eu vou ficando por aqui também. Alguém perguntou se a live vai ficar salva, daí é só, enfim, diz aí se vai ficar aqui vai ficar aí no, e da Mãe Terra, ou, Tá. e aí é isso.
Deixo meu beijo aqui para todos. Obrigada, foi muito bom. Beleza. Então, ó, respondendo, essa live ela tá salva, tá no YouTube da Morada da Floresta, no Facebook da Morada da Floresta, no Facebook da UMI, Composteira UMI, e também vai estar também no IGTV da Mãe Terra. Só que eu não sei se a gente vai conseguir botar as duas partes da live, né? Mas pelo menos a segunda vai estar. Aí a gente vai ver tecnicamente aqui se a gente consegue colocar as duas partes também. Acredito que sim. Tá bom. Maravilha. Tá bom. Então, pessoal, muito obrigado pela Beijo. participação de vocês, né? Principalmente de você, Bela, mas, né, do apoio do JP, e agradecer a Mãe Terra, né, também de ter topado esse desafio, de ter apoiado, ter aberto essa conversa, né, com a gente, que realmente foi muito legal. E agradecer todo mundo que participou, que comentou, que esteve aí com a gente. E nos ajude a divulgar, né? Compartilhem essa live aí com os seus amigos, que é sempre quem faz compostagem sempre quer convencer uma pessoa a mais, né? Um amigo a mais, um parente a fazer. Então, de repente, essa live pode ajudar aí nessa missão. Exatamente. É Tá bom? isso. Então tá. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.